Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E essa vai ser a glória de hoje. Hoje eu vou falar sobre a obediência. Aprendendo a obedecer. Essa é uma questão, um assunto que falta em muita gente. E nós precisamos querer a vontade de Deus para as nossas vidas. Você precisa, abençoado de Deus, querer a vontade de Deus para a sua vida. E só os humildes obedecem. Deus, o que o Senhor disser, eu farei. É para fazer isso? É dessa maneira que o Senhor quer? Amém. É para ir para a direita? Eu vou. É para consertar a minha vida com essa palavra de hoje? Eu recebo. Graças a Deus, meu Senhor. Eu vou viver. Só os humildes obedecem. E nós precisamos aprender a obedecer. Esse é o propósito de Deus ter te trazido aqui. Dele ter revelado a graça para você. Ele quer que todos nós o obedeçamos. Não podemos ser pessoas que Deus fala e não fazemos. Que Deus ensina e você não faz. Que Deus te quer em um caminho e você vai para outro. O tempo todo você tem vivido assim. Você congrega, se alimenta de Deus. Ele fala, esse é o caminho, você vai para outro. E você continua fazendo do seu jeito. A glória de hoje é para que você abandone a sua capa de cristão. E seja cristão de verdade. Abandonar a capa e ser de verdade um cristão. Uma pessoa que passe a respirar, a viver isso aqui. A palavra da graça que sai desse púlpito. Mas viver de verdade. Uma grande parte dos problemas em tua vida, a falta de resposta, as angústias, as adversidades, é por falta de obediência. As brigas dentro de casa, por exemplo, as adversidades, essa falta de entendimento. Se põe a pensar, o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Por você estar congregando, você até já sabe, que é perdoar e se reconciliar, mas você não obedece. Você que está congregando já sabe o que tem que fazer. Pastor, no meu casamento, não está tendo entendimento. Dentro de casa está tendo brigas. Por estarmos nos alimentando de Deus, a gente até já sabe o que tem que fazer. Que é perdoar e se reconciliar com essa pessoa. Passar o perdão adiante. Passar o amor adiante. O bem que a gente tem recebido de Deus adiante. A gente sabe, mas a gente não faz. Você que quer ser feliz na vida sentimental, um outro exemplo a se pensar, e dar um basta no sofrimento, por você estar congregando, você já sabe o que tem que fazer. Mas só que você não obedece, que é orar, ter visão. Uma pessoa que tem visão tem determinação naquilo que quer. É alguém com maturidade. Eu não vou me envolver de forma rápida, de jeito nenhum. Porque eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, com maturidade, eu tenho visão. Eu quero uma pessoa que respeite a Deus, porque se respeitar a Deus, vai me respeitar também, como nós aprendemos já aqui. Se você quer construir uma vida feliz, uma família feliz, uma família bonita,
Se você quer construir uma felicidade sentimental bem-sucedida, você tem que trabalhar na obediência. Você tem que cultivar a obediência na sua vida. Por você estar congregando, você até já sabe. E tem pessoas que perguntam, o que é que eu vou fazer nesse problema? O que é que eu devo fazer? Você sabe. Só que você não obedece. Você sabe. Você sabe. Que você precisa ser obediente. Na parte sentimental, você que tem sido obediente, você que tem orado, você que tem tido visão, você que está esperando a promessa, você vai colher esse fruto na sua vida. Amém. Eu tomei posse do meu casamento servindo ao Senhor. Eu estou há 18 anos casado. Eu orei, eu tive visão e maturidade, tomei posse do meu casamento. Enquanto eu estava servindo ao meu Deus, o meu Deus foi suprindo as minhas necessidades. Porque nós estamos servindo a um Deus que sonda mentes e corações. Ele sabe o que o filho precisa. E se o filho é obediente, ele providencia, ele honra, ele supre tudo o que você precisa. Mas o problema é que você não obedece. Deus mostra um caminho para você, mas você quer ir para um outro caminho. Aí vive uma vida, como nós aprendemos no tema, o casamento e a família, colecionando relacionamentos frustrados, todos eles. Palmas para você que é perseverante na sua vida sentimental. Parabéns para você. Você não está perdendo nada, você que está esperando. Porque quando a gente conversa com uma pessoa que só tem relacionamentos frustrados, não tem uma alegria para contar. Não tem umazinha. Mas essa pessoa, pastor, está beijando o tempo todo e parando de beijar também. Porque são relacionamentos frustrados. Então você, solteiro, não está perdendo nada em esperar a promessa de Deus em sua vida. Você não está perdendo nada, você está na vantagem. Amém. Porque você não está sofrendo decepção, raiva. Você não está passando nervoso, porque você está esperando a promessa. Você está protegido. E até de doenças. Você está muito bem. Eu estou há 18 anos casado. E quando eu fizer bodas de prata, eu quero pedir a minha esposa de novo em casamento. Quando eu fizer 25 anos de casado. Pastor, que bênção, hein? 18 anos. É porque eu trabalhei na obediência para chegar nesses 18 anos. 18 anos de muita luta, hein? Muita luta. Em todos os momentos. Ela esteve sempre presente e eu presente ao lado dela. Porque não é fácil. Se juntou 2 pedaços de carne ali. Mas quando a gente está trabalhando na obediência, Deus vai ajudando, Deus vai orientando, Deus vai acertando todas as coisas. E conduz aquele casal em triunfo. A obediência, abençoado, gera felicidade. Amém? Amém. Um outro exemplo. Pastor, eu quero prosperar muito. Você que está congregando, até já sabe o que você tem que fazer. A questão é que você não obedece. Que é dizimar e ofertar. E a palavra da graça de Deus precisa da sua obediência para você fazer bem a esse lugar. Eu faço bem a esse lugar, o lugar que me alimenta de Deus, quando eu sou obediente. A obediência nos liberta da avareza. A obediência nos liberta do egoísmo. A gente se torna uma pessoa o quê? Generosa. Diga para você mesmo, bem forte, repita comigo, eu preciso mudar.
Eu preciso obedecer. Quando você fecha os olhos, você só vê o quê? Escuridão, né? Você não enxerga nada, só escuridão. Se você insiste em continuar com os olhos fechados, você continua vendo o quê? Escuridão. Mas quando você resolve abrir os seus olhos, o que é que acontece? Você começa a enxergar. Os teus olhos recebem o quê? Luz. Então, quando você obedece, abençoado, as coisas se modificam na tua vida. As coisas começam a dar certo. Quando você começa a obedecer. O problema é que você sabe, mas você não obedece, você não faz. E nós estamos chamados nessa manhã a fazer. Digo, receba essa palavra. Você não pode ser alguém na graça que pensa, que acha que já sabe de tudo. O sabidinho de Cristo. Pastor, eu sou a sabidinha de Cristo. Eu sou o sabidinho de Cristo, pastor. Como que o senhor descobriu? Não pense que você já sabe de tudo. Todos nós precisamos aprender a obediência. Os profetas precisaram aprender a obedecer. Os profetas. Profetas com outros profetas precisaram aprender a obedecer, que foi o caso de Eliseu, por exemplo, que aprendeu a obedecer as coisas de Deus com Elias. Diz lá o primeiro livro de Reis, 19 por diante. Paulo precisou aprender a obediência, como diz lá em Gálatas 2:2. Por obediência a esse evangelho, ao que Deus me revelou, eu vou agora a Jerusalém. Levar essa verdade. O que moveu Paulo a passar por tudo que ele passou foi a obediência. Até o Senhor Jesus teve que aprender a obedecer. Ele teve que aprender também a obediência. Porque ele se vestiu de um corpo de carne como eu e você. Nós temos um corpo de carne que milita muito. Não é verdade, abençoados? Sim. Veja o que diz o Evangelho lá em Hebreus, capítulo 5, verso 7. E começa assim. Hebreus 5 é o capítulo, o verso é o 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, então ele teve dias de carne, como eu e você. Declaro você com a mente de Cristo. A carne do Senhor Jesus, olhe para mim, o verso vai contar, você já vai ler, não tenha pressa não. A carne do Senhor Jesus não quis passar por aquilo que tinha que passar. A carne do Senhor Jesus não queria ir para a cruz. A carne do Senhor Jesus não queria obedecer. Tanto é que lá em Marcos fala sobre isso. Em casa leia Marcos 14 é o capítulo, a partir do verso 33. O Senhor Jesus fala: Pai, tudo te é possível. Tudo. Passa de mim esse cálice. Contudo não seja feita a minha vontade, o que eu quero, e sim o que tu queres. Naquele momento a carne dele não queria cumprir o propósito. Não queria obedecer. Não queria viver. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Isso te ensina muitas coisas. E uma delas, o que eu preguei até agora. A nossa carne não quer viver o que eu falei até agora. E o que você vai aprender ainda mais adiante.
E o que você já tem aprendido? Há uma teimosia. Prosseguindo com o verso 7, Hebreus capítulo 5. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, diga, por causa do seu temor. Verso 8, grife. Embora sendo filho, vai vendo, hein? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse é o tema da manhã de hoje. Assim como você precisa aprender a obedecer, Jesus teve que aprender a obedecer também, no seu viver diário, nos dias da sua carne. O Senhor Jesus teve que aprender a obediência, por aquilo que ele sofreu. Ele não pecou, mas ele passou por muitas coisas, não é verdade? Sim. O capítulo 4 de Hebreus, verso 15, fala que ele passou por muitas coisas, foi tentado em muitas coisas, mas ele obedeceu, para ser o sacrifício o quê? Perfeito. Diga perfeito. Perfeito. E naquilo que ele sofreu, meus amados, ele sabe o que nós passamos nessa carne. Não é verdade? Prosseguindo, e tendo sido, vai vendo, hein? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quantos querem lhe obedecer aqui? Diga amém. Amém. Para todos que lhe obedecem. E só pode obedecer aquele que é quem? Filho. Diga filho. Filho. Só o filho pode obedecer. Porque nessa vida, nessa terra, existem dois tipos de pessoas: a ovelha e o lobo, o trigo e o joio, não é verdade? Mas sobre isso falaremos depois. Segundo o que nós lemos até aqui, nós temos que ser o quê? Obediente. Nos esforçar, diga nos esforçar. Porque nós temos uma carne que milita, mas nós temos Jesus dentro de nós para nos ajudar a sermos obedientes. E eu declaro você sendo obediente à palavra dele e também aos insights do Senhor Jesus, de Deus em tua vida, a voz dele ao seu coração. Filho meu, não entra na direita, vá um pouquinho mais à frente, porque lá tem um livramento, porque lá tem algo melhor para você e você obedece. Amém? Amém? É por causa da obediência que muita coisa boa já chegou na tua vida. E é por causa da obediência que muita coisa superior e melhor vai chegar na sua vida. É a obediência que gera felicidade. Diga eu recebo. Eu recebo. Então nós temos que ser obedientes ao ensino e aos insights do Senhor. Quando Ele fala o seu coração. De repente você está lá fora na rua. Aí Deus, ô meu filho, não entra nessa rua não, entra na outra. Muda hoje. E depois, no mesmo dia, ou no dia seguinte, você percebe que você foi livrado, você recebeu um grande livramento. E assim entenda as outras áreas da sua vida. Seja obediente à voz de Deus e à sua palavra. E como eu havia falado agora há pouco, só pode ser obediente ao Senhor aquele que é ovelha, filho. Porque esse Deus não morreu pelos lobos, Ele morreu pelos filhos.
O Senhor Jesus diz nos livros históricos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e essas me seguem. Então a salvação eterna que Jesus conquistou, Ele conquistou para os filhos. E só esses filhos obedecem. Tem filhos que estão nas drogas, tem filhos que estão na prostituição, tem filhos que nesse momento estão em um desvio ou na religião. Mas por ser filho, vai chegar um dia, vai chegar um momento que ele vai ser chamado por esse Deus, como você. Enquanto ele não sabe, ele vive como escravo, sem saber da sua herança, como você viveu um dia. Você não sabia que você era salvo, você não sabia que era abençoado, você não sabia que o mal estava destruído pelo sacrifício de Cristo. Você era um herdeiro sem saber que era herdeiro, que tinha direito à herança. Mas chegou um dia que esse Deus te revelou a graça, sacou a tua medida e te fez entender o que você tem compreendido aqui. Que você é filho, abençoado, predestinado, salvo, etc, etc. E só os filhos compreendem isso. E esse Paulo diz mais, quando ele escreve a sua carta aos Romanos 8:37, que nada pode separar esses filhos dele. O seu espírito do Senhor, nada. Nenhuma situação nessa vida e nem fora dessa vida pode separar do Senhor. Amém. Nenhuma situação. É por isso que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo me é um consolo muito grande. Porque o tempo todo o Evangelho me revela que nada vai me separar do Senhor. Nada, nenhuma situação. Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que o Senhor Jesus tirou o pecado do mundo? Quem crê, diga amém. Amém. Você crê? Porque João Batista foi bem-aventurado nessa questão. Quando ele avistou Jesus, ele falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você crê que Jesus tirou o pecado do mundo, então ele te salvou. Glória a Deus. Agora, se você não crê que Jesus te salvou, então você não crê que ele te perdoou. Pastor, eu creio que ele me perdoou, mas eu não creio que eu estou totalmente salvo. Então você não crê que você está perdoado, porque foi o perdão que gerou a salvação. Foi esse Cristo ter derramado o seu sangue para te perdoar que gerou a salvação. Se você crê que você está salvo, então você crê que foi perdoado. Se você não crê que foi perdoado, então você não crê que você está salvo. Porque foi o perdão que gerou. Digo, receba esse entendimento. Digo, perdão. Uma outra pergunta te faço. Poderia um filho de Deus, que é trigo, ovelha, terminar como joio? Poderia um filho de Deus terminar como lobo? Não. Poderia o trigo terminar como joio? Uma vez ovelha, ovelha para sempre. Glória a Deus. Uma vez lobo, lobo para sempre. Uma vez trigo, trigo para sempre. Quem tem filhos aqui, levante a sua mão. Se ele fizer alguma coisa de errado, deixa de ser teu filho? Não. Mas ele sofre pelas coisas erradas, sim ou não? Sim. Assim somos nós também. Assim somos nós também.
Se você anda segundo a carne, você sofre, porque você vai colher o que você está semeando. Mas você não deixa de ser filho. Porque como é que fica a palavra que diz? Deus falando, através da boca dos profetas: mesmo que um pai e uma mãe se esqueçam de ti, eu jamais vou te abandonar. E aí? Eu jamais vou abandonar você. A tua mãe pode se esquecer de você, até de amamentar você, mas eu jamais me esquecerei de ti. Eu serei contigo até as cãs, até o fio de cabelo branco, ou até quando você estiver careca, até os teus últimos dias de vida aqui na terra. Eu serei teu pai para sempre. Eu amo essa palavra. Eu sou um salvo. É muito bonita essa palavra. Você quer ouvir uma outra bonita também? Você é um escolhido de Deus. O Pai espiritual te ama muito. Você é um predestinado antes da fundação do mundo. A sua vida não começou aqui. A sua vida começou no céu paraíso. Você tem 2 pais, você tem 2 famílias. Abra lá em Efésios, capítulo 3, verso 15. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 15. Diz assim, ó. Vamos ler o verso 14 também. Por esta causa me ponho de joelhos diante de quem? Do Pai. E tem pregadores que dizem que Paulo não orava de joelhos. Bom, verso 15. De quem toma o nome de toda a família, tanto no céu, como sobre o quê? A terra. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Aqui não é o nosso começo. Aqui é o começo da tua carne. Amém? Essa vida humana que você tem aqui é o começo da tua carne. A sua carne começou aqui. E a sua primeira família é a família do céu paraíso. Porque você é um anjo aí dentro desse corpo, um espírito predestinado desde antes da fundação do mundo. Você veio de lá e foi colocado nesse corpo. O seu começo se deu lá no céu paraíso. Amém. Amém. Então guarde bem esse entendimento. Olhe para mim e não tenha dúvida que você está perdoado, que você é propriedade exclusiva de Deus, que Ele te salvou. Não tenha dúvida, nada vai te separar de Deus, nada, nada, nenhuma situação dessa vida ou fora dessa vida. Lê em casa Romanos, como eu falei, capítulo 8, a partir do verso 37. Vejamos agora, prosseguindo com o nosso tema, aprendendo a obedecer. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. E começa assim. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo o quê? A carne. Nós não somos carne. Nós estamos dentro dela por um tempo, mas você não é só isso aqui. Infelizmente precisamos disso aqui, porque senão você teria que ser um espírito voando por aí. Para andar aqui nesse mundo, nessa vida, você precisa de um corpo de carne. Nós somos espíritos, anjos, que precisamos de um corpo para andar nessa terra. Você não é desse mundo abençoado. Tanto é
que as coisas desse mundo não te satisfaz. Nem o dinheiro, nem os bens materiais, nem as drogas te satisfaz. A única coisa que satisfaz você é Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Ele te satisfaz. Nenhuma outra situação te satisfaz. Você pode se enfinhar na cocaína, você pode cheirar o dia inteiro, mas isso não satisfaz o teu espírito. O que satisfaz o teu espírito é Deus. É Ele que te alimenta. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o bem material que for, mas isso não satisfaz o teu espírito. Você já enjoou. Você já percebeu que você já enjoou? Enquanto você não tinha, era um desejo. Quando você adquiriu, os primeiros dias, é aquele cuidado, né? E agora? Porque aquilo é momentâneo. O que realmente alimenta o teu espírito é Deus. O Rei dos Reis. É a única coisa. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Prosseguindo. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aonde estão, pastor, essas fortalezas? Na mente. É aí que se formam as fortalezas em você, certos pensamentos. Por exemplo, eu não sirvo para servir a Deus porque eu tenho muita falha em mim, pastor. Há muitas falhas na minha vida, pastor. Eu não sirvo para servir a Deus. Isso é uma parede que se levantou, uma fortaleza que se levantou, que você tem que derrubar. Uma outra fortaleza. O teu parente morreu de câncer, depois morreu o outro, e você vai morrer também de câncer. Fortalezas que você precisa derrubar. São situações que se instalam na mente para te pôr medo, para te condenar, que fala que você é um fracassado, que você não vai vencer. E para que você não vá para o lado da carne, você tem que usar as armas espirituais que Paulo vai falar adiante. A oração, um coração na palavra, obediência ao evangelho que você está recebendo aqui, são as tuas armas espirituais para você derrubar essas fortalezas. Para que você não vá para o lado da carne. Anular. Porque senão essas fortalezas vai trazer para a tua vida tristeza, desânimo, depressão, desistência. Eu não tenho anjos ao meu favor, porque se eu tivesse, pastor, isso já teria se resolvido. Isso é uma fortaleza que se levantou. E que você precisa anular com o conhecimento. E aí entra a obediência. Isso não está em linha com a palavra. Eu não recebo, eu anulo. Eu tenho anjos sim ao meu favor. Está na palavra de Deus. Que foram colocados pelo Senhor para me servir. Mas você tem uma carne que fala que não. São fortalezas que você tem que derrubar com o conhecimento. Por isso que você precisa aprender a obedecer. Esse pensamento não está em linha com a palavra. Então não recebo. Está anulado. Eu não te recebo pensamento. Eu não vou morrer de câncer. Porque eu tenho a vida de Jesus ativada em mim. Ah, mas o outro lá morreu. E todos vão morrer também. Eu não recebo. Você tem que anular essa fortaleza. Em nome de Jesus.
Parece que Deus não me ouve. Uma outra fortaleza. Parece que Deus parou de me ouvir, viu, pastor? Isso é uma fortaleza que se levantou em você, um pensamento que se instalou em você e que você tem que tirar. Deus diz: eu jamais desamparo um justo. Então Ele não parou de te ouvir. É que para tudo tem um tempo, para as coisas se resolverem. Amém? Olha só o que diz. A continuação do verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o quê? Sofismas, falta de esperança, desânimo, tristeza, preocupação, medo. Verso 5, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quem? De Cristo. Qual é o fim de tudo isso? Obedecer. Qual é o fim? Obedecer. Será que esse pensamento está em linha com a palavra? Não está. A quem eu tenho que obedecer? Ao pensamento da carne ou à palavra de Deus? A palavra de Deus. E aí entra o tema de hoje, aprendendo a obedecer. Você tem que exercitar isso na sua vida, no seu viver diário. Eu não recebo, está anulado isso aí. Esse medo, esse desânimo, esse pensamento que alguém vai matar alguém da minha família. Eu acordei, pastor, com essa sensação. Alguém vai morrer. Alguém vai matar o fulano. Alguém da minha casa, meu filho. Não. Pega a palavra de Deus, abençoado, se alimenta dela e anula isso aí. Isso são fortalezas que se levantam. E que você tem o quê? Que anular. Em o nome de quem? Jesus. Derrube os pensamentos que estão trazendo tristeza para você. Ensina o Evangelho. Abençoados, a gente não pode evitar certos pensamentos, mas a gente pode evitar que esses pensamentos façam um ninho na sua cabeça. Não é verdade? Evitar de passar a gente não evita, mas a gente pode evitar que eles fiquem aí e façam um ninho. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Filipenses. Vejamos um outro tipo de obediência na palavra de Deus, abrindo em Salmos 103, a partir do verso 20. E começa assim, o Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas o quê? Ordens. E lhes obedeceis o quê? A palavra. Então, segundo essa leitura, até os anjos fazem a vontade de quem? De Deus. Até os anjos são o quê? Obedientes. Quando Deus diz, ministrem, eles fazem. Está descrito isso no Salmo 91, que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem ao nosso favor. Então, quando Deus diz, vai, ministra, eles obedecem. Faça isso, e eles fazem. Os anjos são cuidadores, estão colocados por Deus para cuidar de mim e de você. E eles são obedientes a Deus. Uma outra evidência acerca da obediência, que eu quero que você aprenda nessa manhã, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 12. Olhe para mim. Vocês estão compreendendo a profundidade desse assunto de hoje? Aprendendo a obedecer? Que boa parte do teu sofrimento é por falta de obediência? Que essa falta de resposta é porque você não tem obedecido? Que as angústias da tua vida é por desobediência que você tem tido? Gente, você precisa entender isso.
É a falta de obediência que tem levado você a sofrer em muitas áreas da sua vida. E isso precisa mudar. Não podemos ser sabidinhos de Cristo. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei de mim, eu sei da minha vida, porque eu também conheço a Bíblia, e eu faço assim, eu faço assado. Não estamos aqui para ser sabidinhos de Cristo. Estamos aqui para ser o corpo de Cristo. Amém. Que obedece ao cabeça. Eu acho muito lindo o começo das igrejas em Apocalipse. Por quê, pastor? Porque lá diz que Deus transmite ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja transmita à igreja a sua vontade. Há uma ordem. E se você estiver atento a isso, você vai ser bem sucedido. É assim que Deus fala à sua igreja. Assim Deus falou ao seu povo através dos profetas. Eles recebiam a direção de Deus, a vontade de Deus para o povo, eram obedientes àquilo e transmitiam para o povo. A mesma coisa eu estou fazendo aqui. Até então, eu não sabia o que eu ia pregar para vocês. Mas eu procuro ter uma tranquilidade o tempo todo com relação ao alimento. O que é que a tua igreja precisa ouvir, Senhor? É a primeira coisa que eu falo. O que é que a tua igreja mais necessita, Deus? Porque eu não sei. O Senhor conhece o corpo. O Senhor conhece cada vida. O Senhor sabe o que aquela vida está precisando. Qual é a exortação necessária para que aquele abençoado dê um salto para a felicidade. Um pulo que ele ainda não deu. Tome posse da vitória que ele ainda não tomou. E hoje Deus está me usando para isso. Aquela situação no seu trabalho, você já sabe como você deve consertar. Você sabe também como consertar as desavenças dentro de casa. É só obedecer. Você já sabe como prosperar. É só obedecer. Você já sabe como derrubar as fortalezas que vêm em sua cabeça. É só você estar em contato com a palavra de Deus. Espera aí, não bate. Não está em linha com o Evangelho. O meu Deus levou sobre si as enfermidades, eu não vou receber. O pensamento que diz que eu vou morrer de câncer, eu não vou receber isso. Eu não recebo isso. Eu vou crer até o fim na minha saúde. Eu vou crer até o fim na minha cura. Amém. Eu vou crer até o fim. Aprendendo a obedecer, gente. Pastor, minha família está toda separada. Parece um quebra-cabeça. Olha, é um pedaço para cá, outro pedaço para lá, um pedaço para cá, outro pedaço para cá, para lá. E você já sabe o que você tem que fazer. Obedecer. É pedir perdão. Se você feriu, machucou essa pessoa, se você foi o causador dessa situação. Ou se essa pessoa te causou um dano, você perdoar e se reconciliar. Pronto. Você vai unir. Você vai trazer a união de volta para essa casa. Então, abençoado, não é complicado, não é difícil. Que adianta você estar aqui sendo um sabidinho de Cristo e tu não obedece? Eu não quero perder meu tempo e não quero que você perca seu tempo. Paulo falou para os Gálatas: eu não quero pensar que eu trabalhei em vão. Embora pareça que eu trabalhei em vão com vós outros. Paulo fala isso para os Gálatas. Eu não quero chegar em um momento do meu ministério e olhar para você: puxa vida, eu trabalhei em vão. Esse irmão está há 15 anos na igreja e ainda está sofrendo nessa área da vida. Mas eu já orientei tantas vezes à luz da palavra. Mas por que não mudou? Porque não obedeceu durante esses 15 anos. Não houve obediência. Você, mulher de Deus, você, homem de Deus, comece a obedecer. Você não está obedecendo a mim, não, é a Deus. Você não está se curvando para mim, não. Não, porque aí vão dizer que eu estou lhe idolatrando. Eu estou pregando a palavra de Deus para você, seu bobão. Você não está me servindo, não. Você está sendo servo do Senhor. Você está fazendo um bem a você, né? Primeiro a você. Pense nisso em nome de Jesus. Amém? Amém.
E assim diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 12. Porque o serviço dessa assistência, de qual assistência o verso está falando aqui e que Paulo falou antes? Diga, a semeadura. O semear. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos. Quem são os santos aqui? Todos nós. Aqui está falando de semeadura, que é o que Paulo vem falando antes. Semear segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Diga com amor. Diga, Deus ama quem dá com alegria. Gente, Deus ama ver você semear. Ama. Deus ama. Então, se o meu Deus se alegra, é muito bom viver isso. É maravilhoso. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de quem? De Cristo. E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, quem obedece ao evangelho de Cristo, participando da semeadura, voluntariamente, semeando com amor as suas ofertas, os seus dízimos, está em obediência ao evangelho de quem? De Cristo. É o que Paulo fala aqui, ó. Vocês que estão semeando com amor, com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria, vocês estão em obediência ao evangelho de Cristo. Não é obediência à minha palavra, Paulo, mas a palavra de Deus. Vocês estão fazendo algo que agrada a Deus. E que lá na frente vai servir de louvor para o nome dele. Você crescendo, você prosperando, você conquistando, isso glorifica a quem? A Deus. Olha lá, uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, começou a servir ao Senhor, a vida só crescendo, tomando posse de muitas alegrias. Porque prosperidade não é só dinheiro. A vida dessa mulher se arrumou. Desse homem também, ó. Começou a congregar lá naquela igreja lá. Igreja Vida Cristã, se não me falha a memória, em Cristo Jesus. Tem até um dizerzinho lá que me chama muita atenção. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar, lembrei, sem desprezar a sua inteligência. Essa igreja é boa, porque lá ensina a palavra de Deus, sem desprezar a inteligência do Filho de Deus. Porque aqui você faz as coisas com amor. Eu não desprezo a tua inteligência. Eu não uso argumentos para te enganar. Falsas manifestações. Olha, tem um diabo aqui manifestado, ele falou que se você não der tudo, Deus não vai te abençoar. Aí você, por medo, tá bom, eu vou derrotar ele agora, eu vou dar tudo. Vou dar meu carro, a minha casa. E agora, diabo, você vai vencer essa pessoa que vai dar o apartamento e o carro? Não. Esse é o diabo do sistema, porque nós sabemos que todo mal já foi destruído, Hebreus 2,14, né? A vaca sagrada para tirar dinheiro do povo. Feitiçaria é uma das obras da carne, sim ou não? Sim. Aquela suposta manifestação ali. Feitiçaria, abençoado. E os pastores se utilizam disso para tirar dinheiro do povo. Nós aqui não fazemos isso por amor. Mas o fato de ser por amor, cuidado para a tua carne não levar você a ser acomodado. Ah, se é por amor, então que o irmão dele. Eu estou na paz e vida. Eu estou em paz.
Não, a gente tem que estar em paz, mas amando, cuidando. Amém? Quando Deus te dá prosperidade, Ele espera que você ajude, que você sustente, que você cuide disso aqui. E não que você seja avarento. Ele quer que você cuide disso aqui. Uma outra evidência, vejamos mais. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Lucas. E começa assim. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa é uma situação de muitas pessoas. Na oração chama por Deus, pede por socorro, fala, eu sou teu filho, tu és o meu pai, eu te amo, eu quero te obedecer, eis-me aqui, conta comigo. Diz sim na oração, mas não faz na prática as coisas. Na prática, as coisas não vai, elas não acontecem, você não obedece, mas na oração você diz sim. Muitas orações já fizemos aqui, gente, e vou continuar fazendo. Mas temos que ter obediência depois. Eu sou teu filho. Eu reconheço que eu tenho que obedecer a tua palavra, Senhor. E eu vou obedecer. Mas depois que termina a oração, a coisa não vai. Não acontece. E aquela reunião foi mais uma. E Deus não quer que seja mais uma. Deus quer que você desfrute uma mudança na sua vida. E a mudança vem pela obediência. Amém? Somente admirá-lo não nos transforma. Não muda você como pessoa. Ser um suave seguidor de Cristo. Pastor, eu quero ser um suave seguidor. Só isso. Não transforma você como pessoa. Não leva você a perdoar. A nossa obediência tem que estar na rocha. E não na sua vontade. Se está na sua vontade, vai desabar. Mas se está na rocha, você vai ser muito feliz. E a rocha é a obediência que nós temos que ter ao Senhor. Você conhece isso aqui, você já leu isso aqui várias vezes. Mas só que depois você não obedece. E nós precisamos obedecer em nome de Jesus. Amém. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A vida de derrotas só vem para quem se recusa a ser obediente. É o que o Senhor Jesus ensina aqui. O sofrimento vem para quem se recusa a obedecer. A falta de resposta para quem se recusa a obedecer. Por isso eu declaro você aprendendo a obedecer. Amém. E aqui terminamos a reunião de hoje. Eu quero que você saia daqui hoje pensando e refletindo nessa glória. Aprendendo a obedecer. A todos eu declaro o melhor dia da sua vida, a melhor semana da sua vida. E quarta-feira
Temos reunião aqui às 7 horas da noite. Você é meu convidado em nome de Jesus. Tchau a todos. E se despeça desse irmão declarando. Você vai fazer essa declaração. Eu declaro você obedecendo. Diga isso. Eu declaro você obedecendo. Eu declaro você obedecendo. Tchau a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.